Janela imunológica. Preciso correr para introduzir os alimentos com potencial alergênico para o meu filho? Olá, eu sou Ana Tércia Ferreira, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube e essa é a quarta aula de uma série de 4 aulas sobre introdução alimentar. Se você voltar nos vídeos, você verá que nós falamos várias coisas sobre introdução dos alimentos, sobre expectativas, sobre ansiedade dos pais, sobre forma de apresentação dos alimentos, sinais de prontidão, enfim. Nós falamos sobre vários assuntos aqui nesses 4 módulos. E esse último módulo, o objetivo é falar com vocês sobre a janela imunológica, a importância dela na introdução alimentar. No primeiro vídeo nós falamos sobre a idade certa, o momento certo para a gente introduzir os alimentos. E eu comentei com vocês que existe a janela biológica, ou seja, a idade de 6 meses, mais os sinais de prontidão. Porém, existem alguns estudos, alguns pesquisadores, alguns profissionais da área de pediatria que com as pesquisas, os trabalhos, e desde 2016 nós temos um estudo bastante importante, que é um estudo LIP, relacionando a introdução dos alimentos alergênicos precocemente, ou seja, nessa janela imunológica, por isso o termo janela imunológica, nessa janela de 4 meses a 11 meses, com a introdução dessa pesquisa do amendoim, por exemplo, que foi feito como pasta de amendoim, para os bebês, então, de 4 a 11 meses, o estudo depois relacionou que até os 2 anos de idade, as crianças que foram apresentadas à pasta de amendoim, que é um alimento com potencial alergênico, nessa fase dessa janela, apresentaram de 25% a 35% menos sinais de alergia até os 2 anos de idade, pelo menos, tá? Então, esse foi um estudo interessante e que começou a surgir aí um alerta de uma oportunidade importante de se a criança, né, isso é que os relatos agora mais recentes têm colocado, tanto os profissionais, tanto as pesquisas, né, então se o seu filho apresenta algum sinal de alergia, se ele tem uma alergia à proteína do leite de vaca, ou se há um histórico na sua família de um quadro alergênico bastante grave, né, o seu marido ou você tem alergia ao amendoim, por exemplo, ou algum outro alimento, pode ser, isso não é regra, mas pode ser que o seu filho se beneficie de uma introdução alimentar precoce, principalmente em relação aos alimentos com potencial alergênico. É claro que a gente vai precisar observar cada caso, a gente vai precisar observar cada família, mas pode ser que o seu filho se encaixe nesse critério de uma introdução alimentar precoce, principalmente dos alimentos com potencial alergênico, né? E nós temos em média 8 principais alimentos, né, que poderiam ser responsáveis por um quadro de alergia. Entre eles eu destaco aqui os principais, né? Por exemplo, o amendoim, as castanhas, as nozes, o camarão, né? Então os frutos do mar, mas principalmente o camarão, né? O leite, basicamente, os derivados de leite, mas principalmente o leite de vaca, que pode ser, sim, um alimento com grande potencial alergênico. A gente já pode observar esses primeiros sinais desde os primeiros momentos da amamentação, né? Tem criança que reage às proteínas do leite, né? Dos derivados de leite da dieta materna, então, em relação aos alimentos que a mãe consome, por mais que a criança seja amamentada pelo leite materno, e o glúten, né? São alimentos basicamente aí que oferecem um grande potencial alergênico. Porém, existem uma janela, vamos dizer assim, de mais de 200 alimentos que podem, sim, causar uma reação alérgica ou uma intolerância, né? Existem alimentos que causam uma certa intolerância, principalmente por uma concentração de histamina. No caso, aí a gente vai ver o morango ou a berinjela, por exemplo, né? São alimentos que também a gente pode observar uma reação histamínica em relação ao consumo, mas não é necessariamente um quadro alergênico, tá? Mas é importante a gente observar, né, que existia uma preocupação muito grande com essa janela imunológica. Então, até uns 2 anos atrás, a recomendação era uma correria em relação à introdução dos alimentos com potencial alergênico. Ou seja, eu preciso correr, oferecer esses alimentos dos 4 aos 11 meses, porque senão depois eu vou ter um risco muito grande do meu filho sofrer, né, apresentar algum quadro de alergia. E por que dos 4 a 11 meses, né? Porque esses estudos até então vêm mostrando que essa é uma janela importante em que a criança
ainda pela adaptação imunológica, né, nessa primeira fase, dos 4 aos 11 meses, está recebendo todas as vacinas, o sistema imunológico está se readaptando tanto aos antígenos do ambiente, quanto aos antígenos que ela ficando muitas vezes resfriadinha, ou até as vacinas que ela tem recebido. Então, essa resposta imunológica a esses alimentos seria mais branda. Ou seja, ela não responderia de uma forma tão abrupta. Claro que ainda assim tem crianças que quando são apresentadas ao ovo, por exemplo, também podem ter uma reação, ou ao camarão, ou ao glúten, por exemplo, alimentos aos farináceos, mas que em geral a gente observa que nessa fase dos 4 a 11 meses, essa reação é menos abrupta, é menos densa, tá? Mas isso não quer dizer, né, que essa janela imunológica se feche. Porque ela não se fecha, ela se mantém aberta, vamos dizer assim. Ou seja, a gente vê adultos, por exemplo, que lá nos seus 30, 40, às vezes até uma idade mais avançada, às vezes consomem um determinado alimento e acabam numa situação tendo um quadro alérgico. Ou às vezes consumiam o alimento durante anos, ou entravam em contato com o produto durante anos, e aí numa situação específica acaba desenvolvendo uma reação alérgica. Então essa janela imunológica, ela não fecha. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa necessariamente, se você estiver iniciando a introdução alimentar do seu filho, correr desesperadamente para apresentar esses alimentos. Ou seja, tem muitas famílias que até então pensavam assim, eu não vou dar uma fruta porque eu tenho que dar uma pasta de amendoim, ou eu preciso dar o ovo quanto antes, eu preciso dar um macarrão. É importante sim que a gente ofereça, dentro de uma refeição saudável, dentro de uma alimentação equilibrada, esses alimentos para as crianças. Pensando aqui em Reino Unido, que é onde eu vivo, e principalmente nos Estados Unidos, que eu tenho bastante pacientes lá, existe nesses dois países uma alta incidência de alergia ao amendoim, por exemplo. Tá? Então, é comum que a gente fale para os pais, olha, você realmente precisa oferecer. Eu atendo brasileiros, muitas vezes filhos de britânicos, né, casados com brasileiros, e que eles já têm uma tendência a alergia, seja ao amendoim, à noz, à castanha, etc. E aí sim, é importante que eu precocemente ofereça esses alimentos para a criança e continue oferecendo. Não adianta eu oferecer uma vez só e parar. Eu preciso manter a sensibilização desses alimentos. Então, eu vou oferecer o amendoim, eu vou ralar a castanha em cima de uma fruta, eu vou oferecer o ovo, sim, é importante, né? Porque o ovo é um dos melhores alimentos do mundo. Eu vou oferecer o leite de vaca, seja numa preparação, preferencialmente, como, por exemplo, um purê de batata, ou uma outra preparação que eu faça e que coloque um molho branco, por exemplo. Então, vou oferecer essa proteína mais quebrada, vamos dizer assim, a proteína, no caso da caseína. Então, é importante que eu continue oferecendo camarão, né? E aí, não adianta, como eu falei, oferecer uma vez e esquecer. Então, é importante a gente continuar oferecendo. Então, em termos de Reino Unido, eu preciso expor e respor, no caso da pasta de amendoim, né? Mas no Brasil, como a gente não tem uma incidência muito grande de alergia ao amendoim, por exemplo, não há uma necessidade desesperada das famílias saírem correndo oferecer a pasta de amendoim, tá? Então, isso é uma coisa que eu observo muito, a diferença entre os atendimentos do Brasil, os atendimentos aqui no Reino Unido, e eu sempre falo para os pais, não precisa a gente sair correndo oferecer, e principalmente ser pais de filhos brasileiros, se não tem histórico de alergia, a gente pode esperar um pouco mais, de uma janela ali dos 10, 11 meses. Eu não preciso deixar de oferecer a fruta para o meu filho para dar uma colher de chá de pasta de amendoim. Não tem sentido isso, tá? Não tem o menor sentido, não preciso fazer isso. O importante é, se possível, oferecer antes dos 2 anos de idade, para que essa reação, né, em relação a essa reação imunológica em relação a esse alimento não seja tão branda. Pode ser que aconteça uma reação exacerbada? Não sabemos, mas a gente pode prevenir, a gente pode evitar. Em nutrição, tudo é trabalhado na forma preventiva, e eu trabalho dessa forma, mas eu não preciso sair correndo. Então, é importante a gente continuar oferecendo os alimentos, expor constantemente a criança a esses alimentos dentro de uma dieta saudável. Eu posso sim, depois que essa criança já está avançada na introdução dos alimentos, já vi que ela não apresenta nenhuma reação, eu posso, por exemplo, no café da manhã oferecer um ovo, eu posso no almoço oferecer uma pasta, né, um macarrão com um camarão e um molho de tomate, um brócolis, uma cenourinha, por exemplo, e à tarde oferecer uma banana com uma pasta de amendoim sem problema nenhum, ou com uma castanha ralada em cima. E à noite um purê de batata com leite de vaca. Então, a partir do momento que eu tenho essa segurança de que eu já ofereci todos esses alimentos com potencial alergênico, né, os principais, vamos dizer assim, a gente pode observar uma tranquilidade em relação a uma dieta equilibrada
tratada dessa forma. Mas saibam, não são só esses alimentos que podem causar reação. Eu já tive crianças que tiveram reação à papaína, por exemplo, do mamão papaya. Eu já tive crianças que tiveram reação ao kiwi, por exemplo, quando consumiram, ficaram assadas ou tiveram uma reação de pele, né? Ou principalmente em relação à histamina, né? Ficam vermelhinhas na boca, é mais comum com morango, mas eu já tive, por exemplo, casos com um kiwi. Isso não quer dizer que você não deva oferecer esses alimentos para o seu filho, você deve. E quando isso acontece, eu sempre solicito aos pais, às famílias, terem um diário em relação ao que o filho comeu, quais os sintomas que ele apresentou, e assim a gente vai esperando, né? Porque quando a gente fala de alergia, né, de resposta imunológica, a gente pode ter uma resposta imediata ou tardia. Essa imediata é logo após a exposição, que pode ser de 20 minutos, 1 hora, às vezes até um pouco menos, né? Ou até 48, já vi casos de 72 horas, mais comum a 48 horas. Então, são respostas imunológicas que a gente tem que observar, né? Mas é importante estarmos atentos. O mais importante de tudo isso é saber que a janela imunológica ela existe, mas ela não se fecha. E é importante que você consulte, sim, um nutricionista, procure um profissional de saúde capacitado, que entenda dessas situações e que possa lhe orientar corretamente em relação à introdução desses alimentos nessa janela imunológica que seu filho tem, se vai ser necessário apresentar esse alimento a partir dos 4 meses ou não, ou se eu posso esperar os 6 meses e aí garantir uma introdução alimentar efetiva com resultados positivos e que o seu filho vai ter uma relação sim com a alimentação saudável, vocês vão juntos construir um ambiente tranquilo dentro da sua casa, com muito amor, com muito carinho e sempre pensando que, novamente, a introdução alimentar não acaba aos 12 meses de idade, né? A gente continua essa introdução após os 12 meses dos alimentos que não foram tão aceitos, formando uma fundação em relação aos alimentos que a criança gostou mais e vai junto novamente apresentando os alimentos que ela não gostou tanto, que talvez não foi feita muito bem uma fundação em relação a esses alimentos do paladar, mas a gente continua representando de formas diferentes, de texturas, consistências diferentes, até a formação completa do paladar aos 2, 3 anos de idade. Por isso a importância de ser feito isso sempre. E aí lembrando dos 1000 dias de vida do bebê, que vai desde a gestação, a introdução alimentar, até os 2 anos de idade, passando também pela amamentação. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você souber de alguém que precisa dessa orientação, precisa desse suporte, por mais que seja à distância, encaminhe para um familiar, para uma amiga, para um colega, enfim, um amigo do trabalho que está passando pela introdução alimentar e curte, espalha, compartilha, segue meu canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijo da Nutri, até lá!